Boa noite, meus queridos, a paz do Senhor, uma ótima noite, essa sexta-feira, espero que esteja tudo bem com você. Eu queria trazer uma palavra que se encontra lá em João, Evangelho de João, o apóstolo João, aquele apóstolo conhecido como o apóstolo do amor. E diz assim, João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Só até aqui, meus queridos. O apóstolo João, que foi o último apóstolo a morrer, né? Morreu já velho, o apóstolo João, que escreveu as epístolas de João, escreveu o livro de Apocalipse, um grande homem de Deus, conhecido como o apóstolo do amor. A Bíblia fala que era ele quem se deitava no colo de Jesus, ele quem era um dos apóstolos mais próximos, ele, Pedro e Tiago, né? Esse mesmo João, que é irmão do apóstolo Tiago, né? E João também foi conhecido como os filhos do trovão. João nem sempre foi o apóstolo do amor, como nós conhecemos. E João, antes de conhecer a Jesus, e tem o João pós-descida do Espírito Santo. João viu muitas coisas que Cristo fez. Era um dos apóstolos mais próximos de Jesus, e ele tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. Por isso ele é conhecido como apóstolo do amor. E o Evangelho de João foi escrito é um evangelho universal, foi o último evangelho a ser escrito. João escreveu esse evangelho, foi o último dos evangelhos, e é um evangelho muito diferente se comparado com os outros evangelhos, porque ele expõe a Jesus como Deus, como Criador. João deixa claro que Jesus é Deus. Por isso ele diz no versículo 1, capítulo 1, no princípio era o Verbo. Essa palavra aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. A gente pode ver duas palavras aqui. O Verbo estava com Deus, são dois. E o Verbo era Deus. João está dizendo, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está dizendo, olha, Jesus estava no princípio com Deus, e Jesus também era Deus. Ele estava no princípio com Deus, no versículo 2 diz. Aí ele diz no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. O apóstolo João aqui está revelando a divindade de Jesus, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. A igreja, majoritariamente, toda a igreja do Senhor crê na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, João, são três deuses? Não. É um Deus. São apenas um Deus. Mas eles são trinos. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Filho, e o Filho não é o Pai. Mas eles são apenas um Deus, na mesma essência. Eles são onisciente, onipresente, onipotente. As escrituras de Gênesis e Apocalipse revelam os três em atuação.
Aqui João especificamente trata de Jesus como Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A igreja verdadeira, a igreja que Cristo morreu por ela, crê nessa verdade bíblica que Jesus é Deus. Ele não é uma criatura, ele não foi criado, ele é o Criador. Isaías diz que ele é o Pai da eternidade. Mas eu também queria ler, para completar essa mensagem, lá em Gênesis capítulo 1, para a gente ver também como Gênesis capítulo 1 é muito parecido com João capítulo 1. Diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Repara, aqui a gente vê o Espírito Santo em atuação lá em Gênesis capítulo 1. E João diz, olha, lá na criação, no princípio, o próprio Cristo estava. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela se completa, ela não tem inerrância. As Escrituras, elas são um livro que aponta para Jesus Cristo. Mas a Bíblia deixa clara, de Gênesis a Apocalipse, a trindade. Esse termo trindade não está na Bíblia, mas nós vemos de Gênesis a Apocalipse a trindade em trabalho. Lá quando ele foi confundir a língua dos homens, lá na Torre de Babel, ele disse, subamos e confundamos. Façamos é no plural. Façamos o homem à imagem e semelhança. Então nosso Deus, ele é um Deus completo, no sentido que um tem os mesmos atributos dos outros. Por isso que é só um Deus, não são três deuses, é apenas um. Por isso que a Bíblia fala, adorais o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É o único Deus, mas que tem um Pai, o Filho e o Espírito Santo. João, como explicar isso? Ei, meu irmão, eu só posso explicar o que as Escrituras ensinam sobre a Trindade. Um dos exemplos mais claros da Trindade em atuação é quando lá em Mateus, quando Jesus vai se batizar, João Batista vai batizar Jesus. João Batista disse que não era nem digno de calçar as sandálias de Jesus. Mas quando João Batista vai batizar Jesus, uma voz do céu disse, esse é o meu filho em qual me comprazo. E a Bíblia diz que uma pomba em forma de Espírito Santo pousa sobre o ombro de Jesus. A gente já vê o Pai falando, olha, meu filho, vê Jesus e vê o Espírito Santo. Jesus disse, olha, eu vou para o céu e vou enviar o Espírito Santo Consolador. Então, é uma verdade bíblica a Trindade. A Trindade, como eu posso usar uma ilustração para que os amados entendam? Imagina um pacote de bolacha creme crack. São três, né? Vem três, né? Vem 1, 2 e 3. O primeiro não é o segundo não é o primeiro não é o segundo e o segundo não é o terceiro. Mas todos têm o mesmo gosto, todos têm a mesma essência, todos têm o mesmo matéria, todos formam uma coisa só. Mas o primeiro não é o segundo não é o primeiro, são três. Acho que é a maneira assim, mais simples da gente entender a Trindade que está nas Escrituras. E voltando lá para João capítulo 1, o apóstolo João revela a divindade de Jesus. Jesus é Deus. A Bíblia diz que nada do que foi criado, sem Ele nada existiria, quer seja tronos, principados, potestades. Jesus é o Criador, é a própria palavra, o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. É o pão vivo que desceu do céu. É o Cordeiro que veio e tirou o pecado do mundo. Por isso, a autoridade de Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi exaltado
porque ele cumpriu um papel importante no plano de salvação estabelecido pelo Pai, que foi descer aqui nessa terra, que foi coabitar conosco. A Bíblia diz que ele tabernaculou conosco. Jesus já existia lá em Gênesis capítulo 1. E em João capítulo 1 a Bíblia diz que ele se fez carne e habitou conosco. Jesus não perdeu os seus atributos quando veio aqui à terra. A Bíblia diz que ele se esvaziou. Mas Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele disse, quando ele está para ser preso lá por Pilatos, ele diz, olha, eu me entrego. Ei, Jesus poderia naquele momento dar uma ordem e descer anjos do céu e fulminar todos os romanos, todos os soldados, mas ele não quis, porque ele entregou a sua vida. Ele diz, olha, eu dou a minha vida, ninguém a toma, eu entrego. Ele se entregou de livre e espontânea vontade, o Senhor. A Bíblia diz que ele é o nosso eterno sumo sacerdote. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o Pai confiou a ele todas as coisas. Ele vai, quando ele voltar na sua segunda vinda, ele vai vir como um juiz que julga o mundo com retidão. Ei, Jesus, hoje é teu advogado fiel. Entrega a tua vida a Jesus, ele é o advogado. Mas um dia a Bíblia fala que na segunda vinda ele vai vir como juiz. Ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Jesus ressuscitou. Eu queria terminar essa mensagem. Essa vai ser uma mensagem breve. Jesus ressuscitou. A tumba está vazia. A tumba está vazia. No terceiro dia, aquela tumba ficou vazia. O amor em pessoa levantou, abriu os olhos. Aleluia, glória a Deus. Ele venceu a morte. Por mim, você, ele enfrentou uma morte, a pior morte que tinha, a morte de cruz. Ei, Jesus é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o nosso Salvador. Nós não conseguimos nos salvar. Jesus nos salva, é só Ele que pode nos salvar do pecado, da ira de Deus. Ei, Jesus não veio te salvar de Satanás, não. É da ira de Deus. Ah, João, mas Deus não é bom. Mas Deus se ira. Deus se ira. A ira de Deus vem contra os filhos da desobediência. Está lá em Efésios. Ei, Jesus é o teu Salvador. Ele é o Senhor. Ele não é apenas Salvador, é o Senhor de todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória. Por isso eu oro em nome de Jesus, que você seja tocado pelo poder de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo que está hoje em atuação, o Espírito Santo que o próprio Cristo enviou, está hoje na terra. Ele habita em todos aqueles que confessam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.